E aí, vamos lá? Então, inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada. Por quê? Porque é possível alienar bens públicos desde que respeitadas as condições estabelecidas na lei. Então, se forem respeitadas as condições legais, é possível sim alienação de bens públicos. E que condições são essas? Vamos lá. Primeiro, para que essa alienação de bens públicos seja possível, a primeira grande condição é a desafetação desses bens. Então, os bens afetados, sejam eles de uso comum ou de uso especial, eles estão fora do comércio. Bens afetados são inalienáveis. Não se admite alienação de bens afetados. Enquanto eles conservarem essa qualidade de bens afetados, eles serão inalienáveis. Só é possível alienação de bens desafetados. Eu só posso permitir a alienação de um bem se esse bem for um bem dominical. A gente costuma dizer que os bens dominicais eles estão no patrimônio disponível da administração. Então, vamos dizer assim, um bem de uso especial não pode ser alienado. Você pensar, é só desafetar. Se desafetar, ele deixa de ser um bem de uso especial e passa a ser um bem dominical, tá? Então, a ideia é que o bem de uso especial e o bem de uso comum, enquanto conservar essa qualidade, não pode ser alienado. Só é possível alienação de bens desafetados. A alienação de bens só será possível em se tratando de um bem dominical, tá? Os bens dominicais, esses fazem parte do patrimônio disponível da administração. Os bens afetados, seja de uso comum ou de uso especial, enquanto conservarem essa qualidade, são inalienáveis. Beleza? Maravilha. Então, a desafetação é o primeiro grande requisito para alienação de bens. Além da desafetação, tem que haver uma declaração de interesse público na alienação. Depois que se declara o interesse público na alienação, avaliação prévia do bem e licitação. Então, isso aqui está no artigo 17 da Lei 8.666. Ela diz que tem que haver declaração de interesse público, avaliação prévia e licitação para que seja possível alienar um bem, mesmo depois de desafetado. Então, os bens desafetados são alienados livremente? Não. Desafeta o bem, né? Ele se retira a destinação pública dele, daí declara o interesse público na alienação, avalia o bem previamente e, no final, licita. Então, é feita uma declaração de interesse público, avaliação prévia e licitação. Quer que eu dê um exemplo? Vamos lá. É porque a gente sempre pensa assim, uma coisa muito grande. Imagine que o sujeito voltou dos Estados Unidos, cheio de computador, descaminho. Porque o povo agora faz descaminho pelo Instagram, né? Tem Instagram de descaminho. A cara de pau tá cada vez maior. O sujeito diz, ó, tô indo, vocês querem o quê? Aí o povo diz o que quer que ele traga em descaminho e ele traz. Pois é. Mas enfim, o sujeito voltou assim, uns 50 notebooks. Chegou na alfândega, parou de ser 50 notebooks, não. Aí a União apreendeu. Foi olhar lá a multa, viu que era tão caro, deixou para lá. Esse bem foi incorporado ao patrimônio público. No momento que esse bem apreendido é incorporado ao patrimônio público, ele é incorporado como um bem dominical, ou seja, ele não tem destinação pública. Existem duas opções. Se os órgãos públicos tiverem interesse na utilização desse bem para o exercício da sua função, esse bem pode ser afetado. Então, é possível que a Receita Federal doe esse bem a um outro órgão, afetando ao interesse público para ser utilizado pelos servidores. A outra opção é não afetar o bem. E aí, esse bem dominical vai ser alienado. Vai ser feita uma declaração, a avaliação prévia e o leilão. Né? No caso aqui, o leilão vai ser feito pela Receita Federal. Tranquilo? Ótimo. Então, desafeta o bem, declara o interesse público na alienação, avalia previamente e licita. Se for um bem imóvel, além de tudo isso que você anotou, tem que haver autorização legislativa específica. Então, em se tratando de bens imóveis, além de todos os requisitos que você anotou, ou seja, além de ser desafetado, de ter uma declaração de interesse público, avaliação prévia e licitação, tem que haver uma lei específica autorizando a alienação desse bem, se ele for um bem imóvel. Então, em se tratando de bens imóveis, além de tudo isso, tem que haver uma lei específica autorizando a alienação. Beleza? Ótimo. Com tudo isso entendido, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o uso de bens públicos.
O que acontece? Sem caneta. Ó pra mim. Ó, larguei tudo. Quando a gente trata de uso de bens públicos, eu expliquei a vocês que, a princípio, a utilização comum, ordinária dos bens públicos não depende de consentimento do Estado. Então é livre. Você pode passear na calçada, andar na praia, né? Você pode livremente utilizar esses bens de uso comum, né? A utilização ordinária desses bens não depende de nenhum consentimento do poder público, é livre a utilização ordinária desses bens de uso comum. Só que, em determinadas situações, o particular quer utilizar um bem de forma especial, anormal, muitas vezes privativa. Imagine que você não quer passear na praia, você quer casar na praia, né? Você não quer passear na calçada, você quer espalhar as mesinhas do seu bar na calçada, não quer andar na pracinha, quer fazer uma feira de artesanato, não quer andar na rua, quer fechar a rua para fazer uma festa de Réveillon. São situações em que você estará fazendo a utilização especial sobre esses bens. Então, preste atenção que não é bem de uso especial, não confunda as coisas. É a utilização especial de um bem de uso comum. Então, esse é um bem de uso comum, a praia é um bem de uso comum, mas casar na praia é a utilização especial desse bem de uso comum. Quer casar na praia? Pode, claro que você pode, tá? É livre o casamento na praia, mas você precisa de uma autorização. O Estado vai ter que consentir, porque você não pode casar na praia de Copacabana domingo, meio-dia. O Estado vai ter que verificar se a sua utilização anormal, especial, não impede a utilização normal dos outros, né? Então, o Henrique Castelli casou na praia com a Isabelle Fontana, separaram. Depois já estão juntos de novo, né? Que eu soube, eu vi aí numa dessas revistas que estão juntos de novo. Separou, ela ficou com o Falcão do Rapa. Depois, é impressionante o Falcão do Rapa, né, menino? Que sujeito impressionante. Cada dia ele arranja uma mulher mais bonita. E é feio, né? Obviamente, minha opinião, feio. Pelo amor de Deus. Não sei o que é aquilo, não. Ó, só pode ser, né? Não tem nem... Vocês não querem conversar sobre isso, obviamente. Mas, enfim, o fato é, pode casar. Meu chefe casou na praia também, Renato Saraiva. Casamento de louco. Vocês não têm noção. Eram tantos fogos que eu disse pra minha mulher, feliz ano novo, que eu não sabia quando é que eu ia ver tanto de novo. Uma beleza. Mas, repito, nesses casos em que o sujeito quer fazer uma utilização especial, anormal, privativa sobre o bem, ele precisa do consentimento do Estado. E esse consentimento pode se dar por meio de autorização, permissão ou concessão. Eu não estou falando de concessão de serviço público, permissão de serviço público, a gente vai falar disso, mas vai falar mais adiante, tá? Depois a gente vai entrar no tema de concessão, permissão de serviço público. Por enquanto, eu estou falando de autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso de bem público. Então, autorização, permissão e concessão de uso de bem público são situações em que o Estado consente que o particular faça uma utilização especial, anormal, muitas vezes privativa, sobre um determinado bem público. Então, essa utilização especial vai se dar por autorização, permissão e concessão de uso de bem público, tá? Qual a diferença entre elas? Vamos lá. Primeiro, a autorização e a permissão são atos administrativos unilaterais, discricionários e precários. A ideia é de que a autorização de uso e a permissão de uso, ambos são atos unilaterais, discricionários e precários. Ou seja, é ato discricionário porque o Estado tem uma margem de escolha, oportunidade e conveniência da prática do ato. E é ato precário porque ele pode ser desfeito a qualquer tempo. Não há direito à indenização. Se ele for desfeito, o beneficiário do ato não tem direito a ser indenizado. Ó, prova de segunda fase, nesse caso foi segunda fase. Abílio, a questão dizia assim, Abílio era vendedor ambulante de doce numa praça pública. E o Estado, por motivo de mudança da destinação da praça, né, decidiu fazer uma revitalização da praça, revogou a autorização de uso de Abílio. Abílio, então, que ganhava dinheiro com isso, ficou triste, resolveu te procurar. E aí perguntava, te procurou como advogado, Abílio tem direito à indenização? Qual é a natureza jurídica do ato de autorização?
ela queria que você dissesse que a autorização de uso é um ato unilateral, discricionário e precário, e que, em virtude dessa precariedade, a Abílio não tem direito de indenização. Então, nesse caso, não há indenização a Abílio. Ele não vai ser indenizado, porque se trata de um ato unilateral, discricionário e precário, que não gera a ele direito à indenização. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Além da autorização e da permissão... aí você vai me perguntar, mas qual é a diferença? É porque ambos, autorização e permissão de uso, ambos são atos unilaterais, discricionários e precários que permitem que o particular faça uma utilização especial, anormal, privativa sobre um bem. Qual a diferença, então, entre autorização e permissão? É o interesse. A princípio, a autorização é feita no interesse do particular e a permissão ela é feita no interesse público. Então, quer casar na praia? O interesse é seu, né? Vai desencalhar. É você que tem interesse. Claro, o Estado vai ter que verificar se isso não prejudica o interesse da coletividade. Mas o interesse inicial é seu. É o interesse eminentemente privado que justifica essa autorização de uso. A autorização de uso é feita no interesse do particular. Agora imagine que você quer colocar uma banquinha de revista na calçada ou fazer uma feirinha de artesanato na praça. Nesses casos, interessa ao Estado também direito à informação, difusão de cultura. E aí, nesses casos, em que também há interesse público na utilização do bem, a gente fala em permissão de uso. Então, a autorização de uso é feita no interesse do particular e a permissão de uso ela é feita no interesse público. A ideia é de que a autorização de uso ela é feita no interesse eminentemente privado e a permissão de uso é feita no interesse público. Há também interesse público na utilização desse bem. A gente fala em permissão de uso. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Além da autorização e da permissão, nós temos a concessão de uso. Pessoal, a concessão de uso de bem público, ela é contrato administrativo. Então, diferente da autorização e da permissão, a concessão de uso de bem público tem natureza contratual. Trata-se de contrato administrativo. Então, sempre que você pensar em concessão de uso, vai pensar em um contrato administrativo. Aqui, deixou de ser um ato unilateral, discricionário e precário e passou a ser um contrato administrativo. O raciocínio é que, nesses casos, a concessão de uso tem natureza de contrato, tá? A princípio, quando eu trato de concessão de uso de bem público, eu estou tratando de um contrato administrativo, não é um ato. E aí, se é contrato, não é precário. Ou seja, o contrato tem prazo determinado, a gente vai aprender que esse contrato pode ser até extinto antes do prazo, mas gera direito à indenização, então se perde a precariedade. A concessão de uso costuma ser feita naquelas situações em que o particular vai ter que investir um pouco mais na utilização do bem. Então, se ele vai investir mais na utilização do bem, ele tem que ter uma garantia contratual, uma garantia de que ele vai conseguir receber esse dinheiro de volta, né? Então, ele vai conseguir amortizar os investimentos que ele fez. Imagina um box no mercado municipal, um restaurante numa universidade pública, ele vai explorar o bem por um tempo suficiente para amortizar os investimentos que ele fez. Você vai andando em Curitiba, Curitiba é lindo. Aí você anda naqueles parques Barigui, Tingui, aí você vai andando, tem um quiosquezinho vendendo refrigerante, aquilo é concessão de uso. Aquele espaço é público e o sujeito que tem que ter uma garantia de prazo para que ele consiga amortizar os investimentos que ele fez nesse contrato de concessão. Então, ele vai investir na utilização do bem e ele tem uma garantia contratual de poder explorar esse bem por um prazo determinado. Ok? Beleza. Pessoal, com isso entendido, eu quero partir para conversar sobre bens em espécie. Os bens em espécie, eles... deixa eu te falar uma coisa. Se a permissão de uso for qualificada, estou falando isso aqui por desencargo de consciência, acho que ninguém vai te cobrar. Mas, se ela for qualificada, ou seja, se ela tiver prazo determinado, ela deixa de ser precária, tá? Então, se for uma permissão de uso, mas se atribuir um prazo, aí a gente chama de permissão qualificada. Aí ela não é precária. Ela, se for extinta, vai gerar direito à indenização, porque ela cria uma legítima expectativa de prazo, tá? Seguinte, como eu disse a vocês,
Bens em espécie não costuma cair muito em prova. Quando cai é na prova objetiva, o decoreba de prova objetiva. Na prova da segunda fase, você tem os artigos na mão. Então, dificilmente eles vão te perguntar, né? Basicamente, o que me interessa é o artigo 20 da Constituição. Esse artigo define quais são os bens pertencentes à União e ele é regulamentado pelo Decreto-Lei 9760. E o artigo 26 define quais são os bens pertencentes aos Estados-membros. Então, numa prova de segunda fase, a gente faz, sabe o quê? Eu pego o código, depois eu vou lhe indicar um código específico, né, VADME com administrativo, e a gente deixa ele todo colorido. Então, bens públicos amarelo, licitações vermelho, com agentes públicos azul, a gente vai colorindo por tema. E aí, na hora da prova, você acha tudo, né? Veio uma questão de bens públicos, já sabe que é o que está marcado de amarelo. Então, ninguém vai te pedir bens públicos em espécie quando você tem esses bens em espécie na mão, porque ninguém quer fazer uma prova de ditado. Então, o problema aqui é a prova objetiva. Na primeira fase, eu quero que você tome cuidado com o decoreba da prova objetiva dos bens em espécie. Então, a gente vai colocar esses bens em espécie em um mapa do Brasil. A gente vai fazer esse mapa juntos, tá? O mapa é assim, ó. Aqui, tá aqui o mapa do Brasil. Eu sei que isso não é um mapa do Brasil, porque obviamente eu também estudei geografia, não foi só você, mas isso está simbolizando para a gente um mapa do Brasil. Então a gente vai usar para simbolizar o mapa do Brasil exatamente isso que você está vendo aqui. Vamos lá. Daí, não faça pequenininho, não. Use um caderno inteiro, uma folha de caderno inteira, tá? Deixe de pirangagem, que se você fizer pequenininho, você não vai conseguir botar os bens em espécie lá dentro. E é isso que a gente vai fazer. Porque a memória de vocês é uma miséria, mas ela é fotográfica. Então é mais fácil você enxergar esse mapa, tá? Vamos lá. Seguinte. Primeiro, a gente vai botar aqui, vou botar de azul. Em direção ao oceano, a gente tem uma faixa de água de 12 milhas marítimas. Essa faixa de água de 12 milhas marítimas em direção ao oceano recebe o nome de mar territorial. E o mar territorial pertence à União. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é marcar aí uma faixa de água, uma faixa de 12 milhas marítimas em direção ao oceano, que recebe o nome de mar territorial. Esse mar territorial, ele pertence à União. Então, 12 milhas marítimas em direção ao oceano, recebe o nome de mar territorial. O mar territorial pertence à União, é bem público federal, é bem público pertencente à União. Beleza. Daí, a gente vai colocar uma outra faixa de água, que é uma faixa de 200 milhas. 200 milhas, que recebe o nome de plataforma continental e zona econômica exclusiva. Então, põe aí. A plataforma continental agora passou a ser de 300 milhas, mas na prova de vocês interessa isso aqui mesmo. 200 milhas, depois das 12, recebe o nome de plataforma continental e zona econômica exclusiva. É o mesmo espaço, tá? É porque um é o leito, o outro a água e o espaço aéreo. Então, dá no mesmo. Aqui, tome cuidado com esse detalhe. A Constituição diz que os recursos naturais ali encontrados pertencem à União. Olha a diferença. O mar territorial, ele pertence à União. Então, primeiro, nessa faixa de 12 milhas, nós vimos o mar territorial. Essa faixa de 12 milhas, que é o mar territorial, ele pertence à União. O mar territorial é bem público federal. Esse mar territorial pertence à União. Plataforma continental e zona econômica exclusiva, não. O que estabelece a Constituição é que os recursos naturais ali encontrados pertencem à União. Isso é diferente. Cuidado com a pegadinha. Daí, vou botar aqui de vermelho, a gente vai mudar. Para dentro do país agora, tem uma faixa de terra, que é uma faixa de 33 metros, contados da linha de pré-amar, que recebe o nome de terreno de marinha, e que também pertencem à União. Então, essa faixa de 33 metros contados da linha de pré-amar recebe o nome de terreno de marinha, e esse terreno de marinha, ele também pertence à União, tá? Seguinte,
Vou repetir. É uma faixa para dentro do país de 33 metros, contados da linha de pré-amar. Então, pré-amar é maré alta, tá? Só para você entender. Em 1831, se fez uma média de marés altas no país. E aí, se criou uma linha imaginária, que é a linha de pré-amar. Era a média de marés altas. Daí, contou 33 metros para dentro e disse, tudo que está aqui pertence à União. Então, aquele povo que mora na beira do mar, normalmente é enfiteuse. Aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, aqui em Salvador, no Corredor da Vitória, né, são na beira-mar, lá na Cidade Baixa, enfim, são enfiteuses. O proprietário é a União e o particular é o enfiteuta. Ele adquiriu aquele bem? Não. Ele tem o que a gente chama de domínio útil, né, que é a qualidade de enfiteuta. Mas o terreno pertence à União. Então, essa faixa de terra de 33 metros para dentro do país recebe o nome de terreno de marinha e esses terrenos de marinha pertencem à União. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina o seguinte, aqui em Salvador, isso aconteceu. A gente tem um lugar em que o mar vinha até aqui. Aí se contou 33 metros para dentro do país e se definiu que aqui seria o terreno de marinha. Ótimo. Isso foi feito em 1831. O que aconteceu é que, depois disso, houve um aterro. Aterraram o mar. O mar veio parar cá embaixo. Hoje o mar está cá embaixo. Minha pergunta é, eu conto novos 33 metros e faço um novo terreno de marinha? Não. A gente chama isso aqui de terreno de marinha, porque já tinha sido calculado. E isso aqui são os acrescidos do terreno de marinha. Então, se a maré baixar, se acresce ao terreno de marinha aquele espaço que nasceu. Se a maré subir, o terreno de marinha diminui, não tem problema. Então, a medição do terreno de marinha e delimitação foi feita em 1831. Se a maré subiu ou baixou, o terreno de marinha aumenta ou diminui. É por isso que a gente diz que os terrenos de marinha e seus acrescidos pertencem à União. Então, pertencem à União os terrenos de marinha, mas também pertencem à União os acrescidos ao terreno de marinha. Então, o terreno de marinha e seus acrescidos pertencem à União. Beleza? Ótimo. Daí, eu tenho uma outra faixa de terra, porque aqui acabou o mar, ó. Aqui acabou o mar. Então, a gente começou Guiana Francesa, Suriname, Guiana, enfim. Acabou o mar. Eu tenho uma outra faixa, que é uma faixa de 150 quilômetros para dentro do país, contado da fronteira com outros países, que recebe o nome de faixa de fronteira. Então, essa faixa de 150 quilômetros para dentro do país, contada da fronteira com outros países, recebe o nome de faixa de fronteira. E a faixa de fronteira não é necessariamente bem público. Cuidado. Muita gente boa marca que a faixa de fronteira pertence à União, porque está lá no artigo 20. Mas, na verdade, está nos parágrafos do artigo 20, não nos incisos. A única coisa que a Constituição diz, a única, é que essa faixa de fronteira, ela é indispensável à garantia da segurança nacional. É só isso, tá? Então, os terrenos que ficam na faixa de fronteira são terrenos indispensáveis à garantia da segurança nacional. Então, um terreno privado que esteja ali vai sofrer algumas restrições para a garantia da segurança nacional. Se for um terreno público, ele vai ser afetado à garantia da segurança nacional. Então, os bens que estão na faixa de fronteira podem ser públicos ou privados. A ideia só é que essa faixa de fronteira é pedaço de terra indispensável à garantia da segurança nacional. É só isso que a Constituição regulamenta, tá? Então, não é bem público por estar na faixa de fronteira, é indispensável à garantia da segurança nacional. Também temos as terras indígenas, põe aqui para mim. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Então, terras indígenas, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Inclusive são bens de uso especial, né? Porque você não pode tomar um banho de sol na terra indígena. O Estado conserva esse bem da terra indígena com a intenção de garantir o interesse público, de proteção da cultura indígena. Então, a princípio, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem
à União. São bens públicos federais, como eu te falei, inclusive bens de uso especial. Também temos as terras devolutas. Põe aqui para mim. Vou botar por aqui, ó. Terras devolutas. Terras devolutas são bens estaduais. São bens pertencentes aos Estados-membros. Então, a terra devoluta, ela pertence ao Estado-membro onde ela esteja localizada. A ideia é de que essas terras devolutas são bens estaduais, são bens pertencentes ao Estado-membro onde ela esteja localizada, tá? Cuidado. Por quê? Se você fizer uma leitura do artigo 20, inciso 2 da Constituição Federal, isoladamente, você vai se confundir. O artigo 20, inciso 2, ele diz que pertencem à União as terras devolutas necessárias à fortificação das fronteiras, das comunicações federais, fortificação das fronteiras, comunicações federais, construções militares e proteção do meio ambiente. Então, nesses 4 casos, eu tenho exceções. A princípio, terras devolutas são bens estaduais. Serão bens federais as terras devolutas necessárias à fortificação das fronteiras, das construções militares, comunicação das vias federais e proteção do meio ambiente. Então, nesses 4 casos, eu tenho terra devoluta estadual. É exceção, tá? A regra é que a terra devoluta seja um bem estadual. A princípio, terras devolutas pertencem aos Estados-membros onde estejam localizadas. Vão pertencer à União somente as terras devolutas necessárias à fortificação das fronteiras, construções militares, comunicação das vias federais e proteção do meio ambiente. Essas serão terras devolutas estaduais, ou federais. Mas, a princípio, terra devoluta, pura e simplesmente, pertence ao Estado-membro onde ela esteja localizada. Tá? Daí, rios e correntes de água. Vou botar aqui de azul, ver se eu acho um azul mais clarinho. Aqui ele, vamos lá. Rios e correntes de água. A princípio, rios e correntes de água são bens estaduais. Os rios e as correntes de águas pertencem aos Estados-membros onde estejam localizadas, tá? Agora, pertencem à União. Os rios que venham de outro país, os rios que vão para outro país, põe aí para mim, pertencem à União. Os rios que venham de outro país, os rios que vão para outro país e os rios que banhem mais de um estado da federação. Então, repito, a princípio, rios e correntes de água são bens estaduais, pertencem aos Estados-membros onde estejam localizados. Mas, se forem rios que venham de outro país, rios que vão para outro país e os rios que banhem mais de um estado da federação, esses são rios e correntes de água pertencentes à União, tá? Então, são exceções. A princípio, rios e correntes de água pertencem ao Estado-membro onde estejam localizados. E aí, só para a gente fechar o mapinha, eu vou te fazer o seguinte, ó, põe aqui para mim. O que é isso? Isso é uma lâmpada. Uma lâmpada. Outro dia o aluno me disse que era um balão. Vou até botar aqui, ó, amarelinho. Pronto, agora ficou mais bonito ainda. Olha a lâmpada aí, ó. Beleza. Então, quando eu falo de lâmpada, você lembra de energia elétrica. E é isso que eu quero mesmo que você se lembre. O que a lei estabelece é que, a Constituição, né, estabelece, é que os potenciais de energia hidráulica pertencem à União. Então, os potenciais de energia hidráulica pertencem à União, ainda que estejam localizados em rios estaduais. Então, mesmo que esse potencial de energia hidráulica esteja localizado em um rio estadual, ele pertence à União. A Constituição, ela separa a propriedade do rio da propriedade do potencial de energia hidráulica. Esse potencial de energia hidráulica, essa possibilidade de extrair energia elétrica da água, pertence à União. Beleza? Ótimo. Ó, vou contar até 3, você dá pausa e copia o mapinha? 1, 2, 3, pause. Ótimo. Esse mapa tem no livro também, né?
Eu indiquei esse livro para vocês, eu acho que eu indiquei, não tenho certeza. Está na 13ª edição, agora a gente está passando para a 14ª. Então o livro está atualizado para o que você precisa para essa prova da OAB, tá? Então esse livro está muito bacana também. Vai sair a 14ª edição, que está atualizado, espera só um pouquinho, que ela vai sair já já, tá? É isso, ele vai servir para a primeira e para a segunda fase. Quem for fazer segunda fase de administrativo, já aproveita esse livro também, ok? Pessoal, próxima aula a gente volta para seguir na matéria. Valeu, hein?